Uma honra de conversar agora, é muito querido, hein? Muito querido. Aliás, né, quem falou, ó, precisa conversar com o Fábio, sempre traz boas referências para esse querido Fábio Lopes. Fábio é vereador em João Pessoa, na linda João Pessoa, na Paraíba. Foi eleito agora com quase 5 mil votos, conservador, aliado histórico do presidente Jair Bolsonaro, com quem atuou desde a sua pré-campanha, lá de 2018, até passando pela gestão 19-22, onde dirigiu um hospital com orçamento bilionário em plena pandemia. Hoje, Fábio lidera a oposição do prefeito na capital paraibana. E é o nosso convidado agora do Jornal da Auriverde, Fábio Lopes. Fábio, querido, boa tarde. É uma honra poder conversar contigo, Fábio. Boa tarde, Pitoli. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, especial a você que está de todo o Brasil, especial aqui da minha João Pessoa, nossa Paraíba. Já estou aqui, inclusive, característico do nosso grande São João, aqui nesse momento. Estamos aqui à disposição para responder tudo que for necessário. Obrigado, Fábio. Fábio, inclusive, abriu a Sabrina, né? Sabrina, especial a Sabrina. Abriu a porta para essa conversa, né? Querida. Muito bem. Fábio, quando começa a tua história com o presidente Bolsonaro, pré-campanha de 2018 e como? Por que começa essa história ali, Fábio? Isso a gente começou com o presidente Bolsonaro na época deputado, ali 2015, 2016 no início, trazendo ele para Paraíba, assim como teve no Ceará, o Alex Ceará e lá a turma. A gente foi o primeiro estado, praticamente o segundo estado a trazer ele. Mas o estado que ele gostou da forma da comunicação visual. Tivemos um grande apoio de um grande amigo nosso, o Ortega de São Paulo. Então aquelas faixas, aquele evento, a segurança, os jornais que a gente levou ele gostou bastante. E aí ele nos convidou para ir para Brasília na sequência, conhecer o gabinete, conhecer Eduardo, conhecer todo mundo. E após isso, numa segunda-feira, a gente estava ali caminhando e ele ligou e fez: vocês pagam missão mesmo? Vão para Roraima, preparar minha chegada. E na época ele só viajava com um assessor. E aí pessoas como Morgana e outras pessoas da Paraíba toda que ajudou bastante. A gente caiu em Roraima antes, 3 dias antes, fazia aquele evento junto à Direita Roraima. Tinha lá várias pessoas que nos ajudaram, Norami, Rickson, um grande turma da Polícia Civil lá. E a gente fez um grande evento lá na Universidade de Roraima. E aí passou a viajar o Brasil todo, Piauí, Maranhão, Nordeste, Santa Catarina, até que um certo dia, inclusive, ele fez uma reunião lá na Barra, onde ele morava no Rio de Janeiro, com Eduardo, com Carlos, com Flávio, com todos os direitos praticamente que eram conhecidos do Brasil, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Ceará, e ali começou o início de uma grande caminhada pelo Brasil. E a gente passou a trabalhar com o presidente, também na parte pública partidária, lá em Brasília. Tivemos a experiência de passar pelo PSC, pelo PEN, que virou Patriota, e no fim chegamos ao PSL e tivemos a honra de ser vice-presidente nacional do partido. Para vocês terem lembrança do que é importante isso, e pessoas de segurança que ele tinha que ter. Ele tinha 8 pessoas dele na nominata do partido, Bivar tinha 7, e é a nominata do partido que diz quem vai ser candidato ou não, né? E o grande problema que ele tinha naquela época era ter a segurança de pessoas que assinassem a nominata e dessa certeza que ele ia ser candidato. Você vê que General Heleno era um dos possíveis vice-presidentes que poderia ter sido dele, e o partido, então, na época, PRP, não assinou essa nominata. E a gente teve a honra de lá estar assinando, e aí voltou para o Nordeste, onde a gente ajudou a coordenar grande parte da campanha dele no Nordeste, saindo campeão na cidade de João Pessoa, em algumas outras cidades na Paraíba, que era muito difícil, e fizemos aquele grande resultado de 2018. Então, Fábio, eu vou nesse sentido. Você tocou no ponto que seria agora a minha segunda questão para ti, que é a questão de fazer campanha para o presidente Bolsonaro, onde a velha imprensa, né, aponta que é solo fértil da esquerda, é solo fértil do PT. Como foi, né, liderar a campanha para o presidente Bolsonaro, onde essa velha imprensa diz que é terra de lulista? Muito do que é passado pela mídia não é mentira, não é verdade, na verdade, é uma grande mentira. Como a gente vê a história de ideologias pelo mundo, a questão do Nordeste é uma grande mentira. Principalmente em 80% da população que mora na Orla, ela é grande parte conservadora, cristã de direita, e aí era muito fácil de fazer campanha. É só você ver os resultados nas urnas. Quando você entra no Estado, por ter tido sim um grande assistencialismo, e não só por isso, por eles ter passado 16 anos no poder e ter entregue algumas migalhas,
as pessoas por si votavam naquele partido que eles fazem uma grande lavagem cerebral. Mas com todas as dificuldades, a gente conseguia adentrar sim, porque nós temos um país predominantemente conservador e essas pessoas com munido de celular na mão e informação, como um grande trabalho que vocês realizam hoje, que é muito importante, com outras pessoas destravando as redes sociais, a gente conseguia chegar na informação. Tanto é que o presidente naquela época teve um bom resultado em várias cidades. São Bento, no interior da Paraíba, que é uma cidade que tem predominância empreendedora, deu a vitória ao presidente Bolsonaro e a gente conseguiu fazer esse trabalho. Não é fácil, porque o recurso é pouco, são as pessoas que, obviamente, como naquela campanha de 2018, faziam do seu próprio recurso para fazer a campanha, mas o presidente Bolsonaro visitou muito a Paraíba. O fator tempo, Alexandre, é o que eu digo a todo mundo, é o que favorece um candidato de direita. O Senado que a gente está trabalhando muito para o próximo ano, o fator tempo é o fator exponencial para que a gente possa chegar lá. Então, quanto antes o presidente Bolsonaro, e eu disse isso a ele, definir o nome e aquelas pessoas daquele estado pegar aquele nome e levar o nome adentro, isso é que vai ser o fator que determinará a vitória. Se a gente deixar para a última hora, como a oposição, vamos dizer assim, tem muito recurso financeiro e muita estrutura nas cidades e no estado, a gente sai em desvantagem. Então, o fator tempo é fundamental. Fabio, eu tenho aqui ao meu lado o comentarista Auriverde, vereador em Bauru, onde nós estamos agora, Eduardo Borgo. O Borgo tem uma questão para você. Fabio, pois não, Borgo. Olá, Fábio, boa tarde, prazer falar contigo. Fabio, essa questão de anunciar já o nome, né, do pré-candidato, em especial do Senado, você não existe a possibilidade de uma perseguição? Veja, o Carlos Bolsonaro foi citado como um provável candidato ao Senado. No outro dia veio a notícia, né, pelo menos a informação, que ele teria sido indiciado. O Gilberto Machado, né? Gilson Machado, saiu como pré-candidato ali, foi cogitado como pré-candidato ao Senado, preso. Enfim, essa antecipação do nome do candidato ao Senado não seria ali entregar de bandeja, não traria problema diante dessa perseguição que eles estão vindo querendo impedir, anular a possibilidade da direita conquistar o Senado? Com certeza, você traz uma ideia que é verídica, não só ao Senado, mas todos os candidatos. Eu mesmo, mal ganhei para vereador, já entraram com processo na Justiça querendo eliminar a chapa do PL e tomar nosso mandato. Isso aí, em todas as esferas, nós que somos conservadores vamos estar sujeitos a isso. É um risco a correr. Então, o mais importante, acima de tudo, fora o nome, a gente levar a informação da consciência, o horizonte de consciência que a gente tem que eleger nossos senadores. Porque vai vir um plano A, mas se o plano A sair, a gente tem que ter a consciência que o presidente vai vir com um segundo nome e a gente tem que votar naquela pessoa. E aí tem que lembrar que são eleições agora para 2 votos. Nós vamos votar 2 vezes para senador. Em alguns estados do Brasil, vai ser possível, na matemática eleitoral, votar 2 vezes. Mas em alguns estados, talvez o Nordeste e o Norte, só tem um candidato. Então será muito importante a gente votar no eleitor, no candidato do presidente, e o segundo voto talvez nem votar ou anular. Porque quando você dá um segundo voto à oposição, possa ser que por 50 ou 100 mil votos, em algum estado como o nosso, o senador da direita não vença. Então essa consciência que a gente tem que passar nos programas no dia a dia, estou falando isso por ter já um pouco de experiência eleitoral, e o nome é um risco. Vai acontecer isso para deputado federal, para senador principalmente, mas infelizmente eu acredito que nós que não temos muito financeiro, o fator tempo é o que vai fazer com que nossos nomes cheguem lá. Fabio, e nesse sentido, a gente também percebe, você representa essa nova geração de conservadores, não é? Como é que a gente pode fortalecer essa base dessa juventude que chega, como Pavanato em São Paulo, né? Você aí em João Pessoa, tantos outros Brasil afora? Eu certamente estou sendo injusto aqui, porque eu deveria ter muitos mais nomes para citar, e a gente tem, né? Mas, enfim, vou me restringir ao Pavanato de São Paulo e você aí em João Pessoa fazendo um trabalho brilhante, mostrando que a gente pode renovar. Como é que a gente pode, então, encontrar esse caminho de fato para trazer essa nova geração para essa direita? Eu costumo dizer que um grande movimento político aqui ou qualquer lugar do mundo é feito por 5 pontas: militância, agentes de influência, intelectuais, quadros e líderes. Hoje, cada pessoa da direita, você que está nos assistindo em casa, você tem que entender onde é que você entra. Se você é um intelectual, como temos aqui em Campina Grande, o Instituto Borborema faz um excelente trabalho, tem que ser investido na parte da intelectualidade. Um quadro, que pode ser um servidor público, uma pessoa que está lá trabalhando no outro dia, ela tem que fazer o seu trabalho na sua esfera.
Um agente de influência, que hoje temos aí como exemplo o Eduardo Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos, deixou o seu mandato aqui, mas está sendo um grande agente de influência para trabalhar para a nossa agenda conservadora. Na esquerda, se vocês perguntar quem é um grande agente de influência, o José Dirceu. Ele não tem mandato, mas tem muito poder. E a militância que está no dia a dia também é muito importante ela saber. Às vezes as pessoas confundem e querem de militância pular para a liderança, que é um poder político, ou ser um intelectual. Quando cada um saber onde se encaixar e todos os outros derem importância e fomentar, inclusive financeiramente. Por exemplo, temos que se inscrever no canal Ouro Verde, pagar mensalidade, pagar anuidade, porque vocês fazem um trabalho incrível. Então, quando a direita entender isso, que essas 5 pontas, não é à toa que são as 5 pontas da estrela do PT. Um pichador do PT ganha bem, se você for ver direitinho. Então, quando a direita entender isso, e os políticos que estão entrando fomentar essa agenda e conseguir ajudar todo mundo, a gente vai conseguir cada vez mais, como o presidente faz, que fez comigo, plantar mais lideranças, formar mais quadros, trazendo a filosofia, a história cristã, resgatando os valores, formando a base para que a gente possa crescer cada vez mais. Minha missão enquanto vereador aqui na Paraíba, com certeza, é formar cada vez mais quadros, empolgar que jovens lideranças surjam. Com isso, a gente tem que, sim, levar livros. No nosso gabinete, a gente está formando lá uma livraria conservadora, com vários livros do professor Olavo, entre outras temáticas, para que as pessoas possam ter acesso a isso aí e capacitar cada vez mais para que, quando ela chegue, de repente, na liderança, que é o poder político, ela possa ter um norte cada vez melhor. Fabio, 3 pilares sustentam a tua história, né, política, a tua história pessoal. O primeiro deles é a formação ideológica sólida. Aí você tem um outro pilar, que é um compromisso prático com a gestão pública, hoje vereador, oposição em João Pessoa. E o terceiro pilar, é onde eu quero tocar nessa questão contigo, é a fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro. Você fez parte da gestão do presidente Bolsonaro, tem essa história contada antecedendo a eleição de 2018, e queria saber como é que você lida com esses que em algum momento chegaram para se aproveitar, os oportunistas, Fábio. Aqueles que, infelizmente, ainda cercam o presidente Bolsonaro, muitos ali ainda estão tentando tirar uma lasca, né? Tentando tirar, né, se aproveitar, essa é a verdade, né, do capital político do presidente Bolsonaro, né, da reputação, da história, enfim. Como é que você lida com essa fidelidade que você traz e a traição de tantos, Fabio? Isso, eu sou um cara que se aproximou, sou um empreendedor, na verdade eu trabalho com empresa há muito tempo, não tenho história na política nem de família, e tive a oportunidade de ser candidato várias vezes, 2016, 18, 22, nunca tive essa ganância, até que a gente teve a experiência de passar por uma gestão do hospital, que o presidente nos colocou lá, na pandemia, combatendo o Covid, um orçamento bilionário, e eu acredito que aí eu consegui ter toda essa experiência para poder chegar ao mandato, ele pagou a missão, nós conseguimos ser bem votados. E o que a gente faz com essas pessoas que tentam se aproximar é realmente fazer o filtro, mas o povo está cada vez mais exigente. Eles veem quem realmente só faz um videozinho, aqui a gente chama aqui a gíria aqui de migué, para dar um migué, fazer um auê, um papagaio de pirata. As pessoas estão cada vez mais vendo a linguagem que essas pessoas têm para saber se ela tem um conhecimento ou não. E aqui na Paraíba a gente tenta filtrar com a nossa presidência aqui, o ministro Marcelo Queiroga, o cabo Gilberto Silva da Deputado Federal, filtrar pessoas que venham para o partido de forma orgânica, pessoas que venham agregar e que, de fato, ganhem um poder político que eles possam cumprir a nossa agenda conservadora. Não é fácil, o presidente tem esse raio-x, para o Senado, nós, vocês da mídia, tem que ter esse critério também de ajudar cada pessoa do seu estado, porque principalmente para o Senado e para a Câmara Federal, essas pessoas, esses oportunistas, não podem entrar mais. Mas eu vou dizer aqui uma coisa que eu disse às vezes, o nosso presidente nos ensinou. Aqui na Paraíba mesmo teve alguns oportunistas, e quando eu fui falar para o presidente, eu disse, presidente, essa pessoa é oportunista. Na época ele mandou pagar a missão, ele falou, Fábio, eu jogo uma rede, toda vez que eu jogo uma rede em cada eleição, eu puxo a rede. E ali vão-se 10%, 20%, mas o que importa é a gente fazer cada vez mais lideranças que possam construir o Brasil. É o que eu vejo esse sentimento do presidente Bolsonaro, ele não tem ganância pelo poder. E o que ele mais está montando no nosso Brasil é lideranças. Quando o pessoal pergunta se a gente já ganhou no Brasil, eu digo, a gente vai perder várias batalhas, mas a guerra a gente vai ganhar, porque nós temos várias lideranças boas vindo, e o nosso horizonte, a nossa curva de crescimento de pessoas boas surgindo pelo Brasil todo para um trabalho de médio e longo prazo, ele é muito bom. Inclusive, eu gosto de citar bem, porque eu tive a experiência de passar por vários partidos, como eu citei agora. O presidente Valdemar, do PL, tem feito um grande trabalho. Só quem sabe é quem já trabalhou em partido, o investimento que ele tem feito
em formar quadros. Você vê que ele lançou o PL Jovem, o PL Mais, o PL Mulher. E ele é um presidente que ele entendeu que ele tem que fazer isso aí e ele passa para pessoas fazer esse trabalho e está viajando o Brasil todo e tem ajudado bastante, coisa que em outros partidos isso não acontecia e nós não vemos fazer e acontecer isso no Brasil. O PT, que do lado deles ainda faz um investimento em seminários e algumas coisas do tipo, e o PL, que hoje tem um site que forma, inclusive, lideranças, está disponível. Então, a gente tem que usar essas ferramentas para nos fortalecer cada vez mais. Fabio, mas eu entendo que essa decisão que você tomou, né, de estar ao lado do presidente Bolsonaro, ser fiel a ele, trouxe também, a exemplo do que ele vem enfrentando já há bastante tempo, a perseguição. Em algum momento você enfrentou isso de fato? Passou por algum momento onde você falou, por eu decidir estar ao lado do presidente Bolsonaro, a perseguição começou? No primeiro ano, quando a gente saiu da equipe de transição e foi para o Ministério do Turismo, ali já surgiu o primeiro trabalho do ministro Alexandre Moraes, que foi o Gabinete de Ódio, teve a CPI, ali a gente foi citado, foram 13 nomes, junto de Alan dos Santos e outras pessoas que estavam ali próximo do presidente, só porque, de repente, recebiam informações e vídeos e repassavam automaticamente para o Brasil, coisa simples, tanto é que esse processo depois caiu. Mas aí foi um momento muito duro, e naquele momento ali eu acabei voltando, inclusive, para o Nordeste, mas é coisas que a gente vai superando, sim. Acontece no dia a dia, como agora eu estou respondo um processo do nosso mandato, que no mérito é excelente, mas a gente tem que trabalhar o processo só porque no Brasil o mérito hoje não é o que lhe garante. E existem essas pressões e perseguições, mas nós que estamos ali nos colocando à disposição para trabalhar, para fortalecer o que nós defendemos, que é a liberdade acima de tudo hoje em dia, sabemos que vamos receber esse processo. O deputado federal aqui da Paraíba, Carlos Gilberto, está campeão aí, tem 5 processos aí no Supremo. Marcel Van Hatt, que eu vi que vocês citaram no programa há pouco, do Rio Grande do Sul, junto com o Marcon, recebe outros processos. Esse é o que acontece com a gente tem que se fortalecer, trabalhar junto à minha família, no dia a dia, dos amigos, porque isso vai ser natural. Fabio Borgo tem mais uma questão. Pois não, Fabio, uma questão. Há a possibilidade do vereador Fábio Lopes colocar o nome à disposição para a Câmara dos Deputados no ano que vem? A gente vem trabalhando para participar disso aí, tudo depende da conjuntura que vai acontecer na Paraíba. O deputado Gilberto, ele pode ser que venha a senador, ele vindo a senador, ele abre a possibilidade de a gente vir a deputado federal ou disputar a Assembleia Legislativa, que é deputado estadual aqui na Paraíba. Então, uma dessas duas possibilidades, a gente vai estar lá com certeza para somar. Todo soldado do presidente Bolsonaro tem que estar na rua pedindo voto em cada esquina, é muito importante, porque estamos chegando no Álamo, estamos há um ano da campanha, a partir de outubro agora, e o Álamo está chegando, o Álamo de perseguições judiciais, perseguições nas redes, você vê que processos aí derrubando e mudando legislação para que a gente possa ter menos acesso que está acontecendo, e como você falou, Gilson Machado, entre outros senadores estão sendo perseguidos, cada vez que se aproximar as eleições, nós temos que ter cada vez mais soldados nossos na rua pedindo voto. Aliás, a derrota do presidente Bolsonaro em 2022, derrota a gente sabe como se deu, né, Fábio? Só que a gente não pode comentar em função da censura, né? Exatamente. A derrota do presidente Bolsonaro te trouxe um novo desafio, foi encarar essa de sair candidato à Câmara, né, para vereador em João Pessoa, né? Minha história, para vocês entenderem que foi outra perseguição, o emprego federal que eu tinha, que o presidente me colocou, são 4 anos de mandato, igual o Banco Central. E aí o governo Lula entrou lá e me tirou 1 ano de serviço, de forma irregular. Esse processo eu não tive acesso. Quando eu saí de lá, eu falei, vocês acabaram de eleger um vereador. Só da raiva que vocês me criaram, porque eu tinha um projeto que eu entreguei ao presidente, entregar esse hospital super reformado, até entregamos. Então a gente recebeu essa perseguição federal, que é o que acontece, mas aí a gente entrou para a vereança e venceu. E o que Deus quiser vai acontecer no próximo ano, junto desse grande desafio de eleger nosso presidente. Fabio, e hoje você marca o teu mandato como um dos vereadores mais atuantes na oposição. Lembrando que o ministro Marcelo Queiroga disputou a eleição em João Pessoa, né, não conseguiu se eleger, e hoje quem é que comanda a prefeitura de João Pessoa e como é fazer oposição a essa prefeitura? Hoje o prefeito é Cícero Lucena, ele é do partido PP, do Progressista, que deve se fundir agora com a União. A gente faz uma fiscalização muito forte nos aparelhos da prefeitura, abrir a Frente Parlamentar da Saúde, pela primeira vez na cidade, já que eu tive essa experiência na saúde, para fiscalizar o SAMU, as UPAs, os hospitais. E a gente vem fazendo esse estudo próximo à população, lançando a ouvidoria da saúde, já que a prefeitura não tem, escutando e mandando os requerimentos
e Ministério Público para que ele possa entregar aquilo que ele só prometeu na campanha e não entregou. No mandato, no dia a dia, né, que é nas sessões ordinárias, nós estamos lá votando contra e alertando a população sobre todos os projetos ruins para o povo que ele manda. Ontem mesmo, que foi o último dia de sessão, ele mandou uma pauta-bomba, onde ele fez um projeto que ele cedia a cessão de todos os créditos tributáveis e não tributáveis do futuro de João Pessoa. Em resumo, ele está antecipando para alguma empresa financeira que ele não dizia qual, nem qual seria o valor desse porcentagem, tudo que a prefeitura vai arrecadar para os próximos anos, ele está dando para alguém para que ele possa receber algum valor a menor antecipado. Então, isso é uma coisa que com certeza não é muito republicana e a gente votou contra. Infelizmente, a base dele é maior, conseguiu aprovar, mas esse tipo de trabalho forte que a gente faz no dia a dia. Fabio, eu conversei semana passada com uma vereadora querida, Samanta Cavalca. A Samanta é vereadora em Teresina, né, Piauí. E ela trouxe uma notícia para nós, uma informação para nós bastante interessante, a Samanta. Ela apresentou 2 projetos extremamente conservadores com relação à execução do hino nacional, hino do estado do Piauí e da cidade de Teresina nas escolas municipais, e também um projeto que acaba com a execução de músicas que promovem o funk, né? Apologia ao tráfico. Apologia ao tráfico de drogas, prostituição, essas coisas, né? E ela me contou o seguinte, Pittoli, o eleitorado, ele não sabe às vezes que é conservador. Só que o vereador sabe que se ele não aprovar um projeto conservador, ele vai ter problema com o eleitorado. Tanto que os 2 projetos, Fábio, aprovados por unanimidade por 29 vereadores na Câmara de Teresina. Você, eu sei que trabalha com projetos com foco na família, na liberdade religiosa, nas garantias individuais. Como é que é o dia a dia desse teu trabalho, com esses teus projetos na Câmara em João Pessoa? É da mesma forma que a Samanta trabalha lá? O teu eleitorado, o eleitorado paraibano, em especial da capital, ele é conservador, não é? Como os teus pares lidam com as suas pautas, Fabio? O eleitorado pessoense, ele é sim conservador, e grande parte da população, vamos dizer assim, que não tem uma grande educação, ele não é consciente. Mas lá na Câmara, graças a Deus, a maioria dos vereadores, eles têm uma pegada um tanto conservadora e a gente consegue mostrar esse projeto de forma antecipada, articular, para ter aprovação. Eu aprovei aqui o vilipêndios religiosos para que nos carnavais que tem aqui na João Pessoa, imagens santas não sejam prejudicadas, como acontece no Brasil todo. Esse projeto a gente aprovou também ontem, para que músicas de apologia ao tráfico, né, que façam incentivo, também seja proibido na nossa cidade, principalmente com o uso do poder público, entre outros projetos. E a primeira pauta, inclusive, da sessão especial da anistia, em favor da anistia, que aqui no estado, que é o estado do deputado Hugo Mota, foi feito aqui uma sessão especial minha, e a gente conseguiu aprovar. Então aqui o pessoal, os vereadores são bem republicanos, eles aprovam esse tipo de projeto, e a gente tem que fazer essa costura para aprovar. Na Câmara, como todas as câmaras, tem aquele negócio, eles botam os projetos deles, os que for bom eu também aprovo, e o que for nosso a gente também aprova. Inclusive ontem aprovamos o título cidadão pessoense para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Então a gente consegue ter essa costura aqui na Câmara e aprovar esses projetos para que a gente possa atender sim o nosso eleitorado conservador, porque é muito importante. Bom, então você me traz uma luz aí, que é importante na tua fala, Fabio. Sendo assim, Hugo Mota pode estar em maus lençóis ao não cumprir o acordo com o presidente Bolsonaro, caso não venha cumprir, com relação ao PL da anistia. Porque o eleitorado paraibano vai cobrar de alguma forma, não vai não, Fabio? De alguma forma vai cobrar. O Hugo Mota, ele está sendo pressionado, nós estamos de ambos os lados. O histórico dele aqui é um político de centro, ele não tem uma veia, vamos dizer assim, à esquerda, radical, é um cara que anda ali no meio, mas está sendo pressionado de ambos os lados. Acredito eu que em breve ele deve aprovar algum projeto da anistia, talvez não o que foi apresentado inicialmente, mas algum que ele esteja rascunhando ali com a columbre, e acredito que sim, vai ter alguns traços ali, algumas ideias de pessoas da direita, e a gente vai com o tempo construindo para que isso possa se esticar. Acredito que ele vai ter pessoas dele, que fora ele tem a eleição dele garantida, deputado federal, até porque sempre teve. Ele tem toda a experiência lá atrás, que ele aprendeu há muito tempo como deputado, mas vai vir eleger talvez outras pessoas da família dele, como de repente o pai dele é senador, que tem chance de receber o segundo voto de Senado do conservadorismo, como já aconteceu em outras eleições, mas para isso ele vai ter que sim sinalizar, e é muito importante que ele sinalize, aprovando essa pauta da anistia antes das eleições. Fabio, e há uma tendência, você sente uma tendência do eleitorado
uma mudança do Nordeste ou na Paraíba para a direita? Porque a diferença no segundo turno do Lula e Bolsonaro, com todos aqueles resultados que nós sabemos, mas ficamos restritos a comentários, né? Dá para enxergar, dá para analisar uma mudança no eleitorado diante dessa pequena diferença que teve no segundo turno para a direita, para os conservadores, Fábio? Eles usam essa grande narrativa para dizer que o Nordeste ele é todo vermelho. Mas se você vir aqui no dia a dia conversar com as pessoas, você for para uma campanha aqui, convido inclusive a vocês visitarem, vocês vão ver que tem muitas pessoas aqui conservadoras. No interior, que tem um poder de voto de prefeitura, às vezes existe uma grande força ali do prefeito para votar de forma diferente. Mas a direita cresce cada vez mais no Nordeste, cada vez mais que vem a juventude, a gente tem investido nela para que ela se aproxime, para que ela tenha conhecimento. As tias do Zap no Facebook fazem um excelente trabalho e a gente tem crescido bastante. Pode ter certeza que na próxima eleição de 2026 nós vamos mostrar cada vez um resultado melhor, principalmente se tiver 100% da lisura no pleito eleitoral. E Fábio, e aí a gente também entende o papel da imprensa, né? O Lula liberando 3 bilhões e meio de reais para a SECOM, não sei como o governo do estado da Paraíba lida com isso, como a prefeitura de João Pessoa lida com isso, mas a gente sabe, por exemplo, que hoje no estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite aumentou a verba de publicidade, inspirado em que Lula fez, para tentar viabilizar o seu nome para candidatar-se à presidência da República, né? Gastando o dinheiro do povo gaúcho, que está quebrado o estado, com todas as dificuldades, enfim. A gente sabe que a imprensa tem um papel fundamental nisso, né? Como é que você lida com a imprensa aí, fazendo oposição ao prefeito? Imagino que deve ter dinheiro da prefeitura rolando nas emissoras locais. Como é que você lida com essa situação, Fábio? A imprensa aqui, ela toda é do sistema, né? Não vou dizer que é de 100% da esquerda, porque é do sistema, é de quem está no poder no estado e na prefeitura. Aí nós não temos acesso a essa imprensa. Para essa ideia, eles falam muito que a gente não produz. Um dia eu respondi um jornalista jogando toda a nossa produção lá e ele depois nos deu audiência com essa fala dele e nunca mais falou da gente. A gente tem a inteligência de pedir direito de resposta. Você sabe que existe isso no Código de Ética do jornalismo e eles passam com o tempo a não me atacar mais porque eu pedia muito direito de resposta. Mas a imprensa ela faz o trabalho contra a nossa agenda conservadora, com certeza. Existe ali 3, 4, 5 jornalistas que são mais à direita, mas são minoria. Então, nossa força está na internet. A gente tem que fortalecer cada vez mais, fortalecer programas como o Auriverde, entre outros que tem local aqui no estado, fortalecer o WhatsApp, porque nós não sabemos como vai ser a censura do Instagram, do Facebook nas eleições, e a gente tem que se preparar e adiantar para o que está por vir, né? Então, é muito importante. Agora, os jornalistas, eu trabalho com a verdade, eles veem o meu lado também de gestor e passam, quando conhecem no dia a dia, a respeitar e pontuar de forma coerente o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Fábio, parabéns pela coragem, pelo teu trabalho aí na Câmara Municipal de João Pessoa, pela tua disposição, né, em estar ao lado do presidente Bolsonaro, tão fiel e tão leal ao presidente, né, conquistando a confiança do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, em função do que você se propôs a fazer. E espero que você volte mais vezes aqui à programação da Auriverde, contando e usando da Auriverde, viu, Fábio? Para mostrar os teus feitos e as dificuldades que você enfrenta aí na Câmara da capital paraibana, viu, Fábio? Eu que agradeço, Alexandre, a audiência, a Sabrina pela oportunidade, ao Eduardo, a todos que estão nos ouvindo. Já convido vocês, aproveito para vir aqui conhecer a Paraíba, Campina Grande, João Pessoa, a maior festa junina do Brasil, e dizer que em 2026 nós vamos voltar, sim, à presidência da República. Depende de cada um de vocês que está nos assistindo. Espero em breve fazer uma visita aí em Brasília, em loco, ao programa, e vamos divulgar a Rádio Auriverde, se inscrever, pagar a mensalidade, e quem puder nos ajudar e seguir, nosso Instagram, fabiolopes.38. Pode contar com a gente, com o nosso mandato, mandar uma mensagem. Vamos sim fazer um Brasil cada vez mais livre. Fábio Lopes. fabiolopes.38, o Instagram. Ok. Fábio, um abraço para você, querido. Obrigado, Alexandre. Forte abraço a todos. Vamos sempre com Deus. Amém. Fábio Lopes, vereador em João Pessoa, conversando conosco.